Esse mês eu vivi um bloqueio criativo e por muito e muito tempo eu me cobrei por não estar conseguindo produzir. Eu me sentia inadequada, eu me arrumava, né, arrumava cabelo, né, make, sentava na frente da câmera e realmente era uma tela, sabe, em branco. E por mais que muitas vezes eu tinha ali o script do que eu deveria falar, né, o que eu deveria fazer, era como se as palavras, sabe, fugissem, como se eu não conseguisse nem mesmo muitas vezes ler o que estava ali, porque as palavras faltavam, eu travava, eu gaguejava, esquecia a linha de raciocínio. E para mim foi muito difícil esse momento, né? Por ser produtora de conteúdo, eu me sentia muitas vezes nessa obrigação de entregar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir menos para redes sociais. Então, ali as redes sociais que são, né, o meu instrumento de trabalho, como eu não estava conseguindo produzir conteúdo, eu evitava utilizar as redes sociais. Tá, então, eu vivi esse processo, tá? Ainda estou no meio desse processo ainda. Então, assim, é um dia após o outro. Minha criatividade não voltou ainda 100% como era antes, mas eu estou nesse processo de ir um dia de cada vez. Então, sentar aqui e falar isso daqui para vocês, já faz muito tempo que eu não estava gravando, né? Já tinha um mês e pouquinho, né? Um mês e algumas semanas que eu não estava conseguindo aqui produzir conteúdo para nenhuma das redes sociais. Quando eu conseguia, nossa, eu dava glória a Deus porque eu consegui, sabe? Mas era muito difícil. E coisa que para mim era muito, não falo que digo que era fácil, mas era assim, a minha cabeça brotava de conteúdos, né? De uma conversa que eu tinha, de alguma coisa que eu vi, de alguma coisa que eu assisti, de alguma coisa que eu li, e eu via que trazia um monte de ideias. Enfim, não é fácil viver esse processo. Bom, nesse momento que eu estava passando por isso, né, que minha criatividade estava lá embaixo, eu foquei em dar mais ainda atenção para os meus clientes, né, para os atendimentos online e presencial, para a prospecção de clientes. Também foquei, né, em fazer as coisas mais de casa, né, organizar, limpar as coisas, tirar as coisas que não faziam mais sentido para mim, me permitir viajar, né, tirar umas férias, falar com pessoas muitas vezes de outros nichos, conversar um pouquinho sobre muitas outras coisas e também sobre a falta de criatividade com pessoas que são muitas vezes do mesmo ramo que eu, né, da produção de conteúdo. E isso me ajudou bastante, ainda tem me ajudado bastante. E hoje eu entendo que criatividade, ela precisa de espaço e não de pressão. Porque quanto mais eu tentava, ela não fluía. E então eu dei esse espaço
Mas fiquei também me policiando, porque o corpo acostuma, né? A mente acostuma a não querer fazer tanto esforço. E eu fui voltando aos poucos. E me conta aí, você já passou por isso? Você está vivendo isso? Conta aí pra gente se acolher e também dar esse... Quando estiver passando por isso, respira. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar aqui também, eu foquei em fazer mais atividades físicas, que me ajudou bastante, e também a parte da meditação, a parte da yoga. Então, foquei em outras coisas que eu poderia fazer. E agora estou, né, de volta aqui, né, um passo de cada vez. E agradeço você por ter assistido esse vídeo até o final. Até mais!